Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para o nosso episódio sobre NFL, exclusivo para apoiadores. Eu vou postar um trecho no feed aberto. Se você estiver escutando no feed aberto, se torne apoiador. Aproveite que até essa quarta-feira, às 23h59, horário de Brasília, você pode aproveitar a promoção de Black Friday, um ano de conteúdo exclusivo para apoiadores lá no site caradosesportes.com.br. Tem esse episódio semanal sobre NFL, tem um episódio semanal sobre NBA também, tem meus textos lá por R$ 99,90. Lembrando que são 4 episódios do podcast Cara dos Esportes por semana, 2 no feed aberto, 2 no feed exclusivo para apoiadores. Então você vai ter o dobro de podcasts e você se tornando apoiador, você ainda ajuda a manter o programa no ar. No episódio de hoje, eu estou aqui com o meu amigo João Eduardo Dutra, jornalista do jornal A Tribuna. A gente vai falar sobre alguns dos principais assuntos da NFL, como, por exemplo, o renascimento do menino Bryce Young, agora como o adulto Bryce Young. Vamos falar do cenário de momento dos playoffs na NFL. E agora, como a gente entrou em dezembro, a gente vai passar pelas corridas dos principais prêmios individuais na NFL, né? Como quem que é o líder em cada uma entrando aí. Eu ia falar o último, né? Mas é o penúltimo mês da NFL, né? Porque a temporada regular entra em janeiro. E no final do programa, uma surpresa pro João Eduardo Dutra, que eu não avisei a ele antes da gente começar a gravar. Eu fiz um levantamento de como tá a nossa disputa no draft dos times, draft das vitórias. Pra quem não sabe... Primeiramente, boa noite, bom dia, boa tarde. Tem a menor chance desse negócio tá bom pra mim se você armou essa arapuca pra me mostrar. Eu tive a ideia de fazer o levantamento hoje, quando eu convidei o João. Aliás, eu não sei se convidei hoje ou ontem o João. Ontem. Foi ontem, né? Então eu tive a ideia, eu fiz o levantamento um pouco antes da gente começar a gravar, que eu pedi um tempinho extra pra você antes da gente começar, foi justamente porque eu tava fazendo um levantamento. E pra quem não sabe, eu e o João, antes de cada temporada, a gente faz um draft com os 32 times da NFL. Eu escolho 16 times, o João, com a primeira escolha geral sempre, escolhe 16 times. Não tive a primeira escolha geral no passado. Escolhemos cada um de nós 16 times e o objetivo é formar o grupo de times com o maior número de vitórias na temporada. Então no final eu vou revelar quem tem o maior número de vitórias. Não vou dar spoiler, o João não sabe. Você pode revelar quem ganhou nos últimos 2 anos? O João ganhou nos últimos 2 anos porque ele tem a primeira escolha geral e aí é muito fácil, né? Porque não tive a primeira escolha geral no ano passado. Eu sou uma pessoa educada que oferece ao convidado a primeira escolha geral. Mas, enfim, vamos começar falando sobre o Monday Night Football. Enquanto quem tá assistindo no YouTube tá vendo o João tirar a coisa do meio dos dentes, né? Ele é um baita profissional, João Eduardo Dutra, né? O cara que exala profissionalismo. Monday Night Football, que era um jogo que não prometia nada, né? No papel, Denver Broncos contra Cleveland Browns, e acabou sendo um dos melhores Monday Night Footballs da temporada. Os Broncos venceram em casa 41-32. O Bo Nix, que não fez o melhor jogo dele na temporada, ele lança uma interceptação. Os Browns viram o jogo 32-31. Eles conseguem um field goal para virar novamente a partida, o Denver Broncos. E aí, James Winston lança uma pick six, lança uma interceptação, e o Denver Broncos consegue a vitória. Eu acho que o lado copo meio cheio aqui, João, dessa vitória do Denver Broncos, que eleva eles a 8-5, né? Além da vitória em si, né? Que dá um espaço ali para eles respirarem na corrida pelo wild card, né? A gente vai falar na próxima parte sobre classificação e tudo mais. É que eu acho positivo quando um time, mesmo quando não faz o jogo perfeito, mesmo quando a defesa não joga bem, né? A defesa dos Broncos, que vinha fazendo uma boa temporada, não fez um bom jogo, comete erros e ainda assim eles conseguem fazer o suficiente no final para vencer o jogo, né? Não deixa ser aquela bola de neve que acaba na derrota. Isso
é um ponto que eu bato bastante aqui no podcast. Eu acho que é positivo, é um sinal de um time bom. E o Denver Broncos, eu acho que dá pra chamar de um time bom, né? Que é um time que entrou na temporada com um handicap gigantesco, que é o salário do Russell Wilson, né? É o dead cap que eles ainda estão carregando por terem dispensado o Russell Wilson. Então você tem você tem menos espaço para manobrar na construção do elenco. Você não teve algumas escolhas de primeira rodada nos últimos anos do draft por conta da troca do Russell Wilson. E ainda assim eles estão aqui com 8 vitórias e numa boa posição para ir pro wild card. E eu acho que esse não conseguir superar erros e conseguir vencer dentro de um jogo e vencer no final, eu acho que é um sinal de um time competente de verdade. Concordo. Eu acho que times ruins tendem a perder esses jogos que não são perfeitos, né? Times ruins ganham jogos quando o time inteiro joga bem. Os times bons acham um jeito de ganhar mesmo quando eles não jogam bem. O maior exemplo disso é o próprio Kansas City Chiefs, que há algum tempo a gente vem jogando mal e continua tendo o melhor recorde da NFL. Vai vencer o Super Bowl jogando mal, né? A gente sabe o que vai acontecer, né? Sim. E o Denver Broncos teve um gostinho disso, né? Não foi a melhor partida do Bo Nix, como você falou, mas, de novo, o Denver Broncos é um time bem treinado. O Sean Payton é um excelente técnico e eu acho que ele tinha na cabeça dele, quando ele acertou esse trabalho do Denver Broncos, o que ele queria do time. E ano passado ele não ia conseguir fazer isso no time. E esse ano ele conseguiu peça suficiente para, pelo menos, montar um esqueleto de um time que ele queria. A defesa é muito boa. Eu acho que hoje, discutivelmente, a melhor da NFL. Não. Está jogando? Cara, é porque você me pegou aqui de... Eu penso em algumas defesas que eu gostaria de ter ao invés da dos Broncos, né? A dos Vikings, a defesa dos Vikings, a defesa dos Eagles, eu acho que nesse momento provavelmente é que tá jogando o melhor futebol americano. Cara, a própria defesa do Detroit Lions também, os desfalques, é complicado, mas tá nesse grupo. Não teve um bom jogo, mas eu ainda acho que eu ficaria com a defesa dos Vikings ou a do Philadelphia Eagles nesse momento. Justo, mas uma das melhores defesas da NFL. Sim. E conseguiu sobreviver a um jogo que seu quarterback calouro, surpresa, vai oscilar na temporada. Surpresa seria se ele não oscilasse. E você conseguiu sobreviver a esse jogo. E, de novo, eu acho que é essa que os times bons fazem. E o Denver Broncos deu uma prova. E do lado do Cleveland Browns, a temporada parece toda uma grande pinhata pro Cleveland Browns. O que acontece é uma surpresa, seja positiva ou negativa. Você tem... que eu posso destacar como surpresa positiva? Jerry Jeudy. Talvez ele seja o cara pro ano que vem, né? Talvez ele seja o cara. Teve um excelente jogo contra o time dele. E o James Winston é o James Winston, né? Pra bem ou pra mal. Foi a experiência James Winston completa, né? Eu acho que ele vai ser um dos caras mais interessantes de se analisar quando a carreira dele acabar. Porque a pergunta que eu tenho pra você é, o James Winston é bom ou ruim? Ele às vezes... Ele é médio. Só que ele nunca é um quarterback médio. Às vezes ele é bom... Ele tá sempre na média. Sim. Só que ele nunca tirou 6 na vida dele. Sim, ele tira 10 e 3. E 0. E 0. E ele, na média, eu acho que... É engraçado, ele vai se aposentar... Eu acho que o principal ponto, a gente vê isso com outros quarterbacks, mas de jogo a jogo. Tem um jogo muito bom, um jogo muito ruim. O James Winston é de snap em snap. Ele pode ter um snap e ele parece ser o melhor quarterback da NFL, e no snap seguinte ele vai lançar a interpretação mais bizarra que você já viu na sua vida. Sim, e teve até um meme que tava rolando no Twitter nessa terça-feira, né, que era o James Winston... comendo o W? Não. James Winston a cada snap na NFL, e aí é o Harvey Dent com a cara já meio queimada, né, e com a moeda, né, tipo, cada jogada ele decide o que ele vai ser. Exatamente. E eu acho que vai ser fascinante analisar ele quando a carreira dele acabar, porque, de novo, eu não consigo falar que ele é um quarterback ruim, porque muitos quarterbacks piores que ele já passaram pela NFL. Eu não consigo falar que ele é um quarterback bom, porque ele não conseguiu ter uma sequência de 7 snaps bons na carreira dele. Vai ser um cara que a gente vai falar, você lembra que até metade da carreira dele ele simplesmente não conseguia enxergar o campo? Sim. Ele conseguia ler as defesas? Não, ele não conseguia ver, porque ele teve que operar o olho. Sim. E ele fala isso, que pra ele era um pouco difícil enxergar. Então, eu acho que é curioso. E pro Cleveland Browns,
que a temporada já acabou no sentido filosófico da coisa, eu acho que é interessante você ter um cara como esse. Ele pelo menos deixa as coisas, ele deixa a temporada em um nível de entretenimento aceitável pro torcedor. Porque o Cleveland Browns não vai ganhar um Super Bowl, mas você tem o James Winston, que é sempre uma caixinha de surpresa nos jogos. O Cleveland Browns, desde que o James Winston se tornou titular, é infinitamente mais assistível, né? Porque é um produto muito mais divertido, né? E eu acho que o que você falou sobre a carreira do James Winston, o que exemplifica a carreira dele é que ele teve um ano de 30 passes para touchdown e 30 interceptações. Nada mais perfeito do que a experiência de James Winston do que aquela temporada com os Bucks. O James Winston, ele faz parte da primeira classe de quarterback que eu realmente analisei. Foi a classe dele do Mariota. Foi quando eu comecei a assistir college football e comecei a me interessar pelo draft. Eu sempre achei o Marcus Mariota, na época do draft, sempre achei o Marcus Mariota melhor que ele. Eu me interessava mais o Mariota. Eu acho que, acabando a carreira dos dois acabou hoje, o James Winston tem uma carreira muito melhor que a do Mariota. E eu nem acho que o James Winston é tão melhor que o Mariota assim, tipo, passou esse tempo, o James Winston é melhor que o Mariota. Não, mas é só uma questão que o Mariota se tornou, ele foi por um caminho que hoje ele é um reserva ok. Ele é um cara que você confia pra botar no jogo. O James Winston é um quarterback de entretenimento, então você vai lembrar do James Winston daqui a 20 anos. Você não vai lembrar do Mariota. O James Winston é um quarterback melhor. O Mariota venceu o jogo de playoff, né? O que o James Winston não fez. Mas o Winston é melhor mesmo. O Mariota recebeu o passe dele mesmo no jogo. Exatamente, algo que o Tom Brady não é capaz, mas o Josh Allen e o Marcus Mariota são capazes. Dele mesmo? O Josh Allen recebeu de outra pessoa. Não, tecnicamente ele recebeu dele mesmo, né? Nos livros de história vai estar lá que o Josh Allen recebeu um passe do Josh Allen. Antes de falar sobre o Denver Broncos, né? E a gente vai falar mais sobre o Bo Nix quando a gente chegar na discussão de calor do ano. Acho que a grande pergunta que fica pra próxima temporada é se o Cleveland Browns traz de volta o James Winston, né? Porque eles tiveram aquela sequência com o Joe Flacco na última temporada e o Joe Flacco acabou ficando um pouco caro pra eles, né? Ele foi pro Indianapolis Colts, eles insistiram no Deshaun Watson. Eles vão cometer o erro novamente, apesar de eu achar que o Joe Flacco no ano passado era um quarterback bem melhor do que o James Winston é hoje, mas o Deshaun Watson, tirando o fato dele ter sido um dos piores quarterbacks da NFL enquanto ele estava saudável, ele vai estar voltando de uma lesão no tendão de Aquiles, né? E é uma lesão muito complicada. Eu acho que ele não vai se aposentar, porque ele abriria mão de muito dinheiro. Não tem como o Cleveland Browns dispensar o Deshaun Watson, porque seria um dead cap ali, tipo, sei lá, 90 milhões de dólares, e aí 40 milhões de dólares é absurdo, você não tem como. Você basicamente perde, sei lá, mais de quase metade da sua folha salarial, é impossível. E aí você faz o quê? Não, esse ano vai ser o ano do Deshaun Watson, ou você paga caro pra ter o James Winston, e o paga caro do James Winston, ele tá recebendo 4 bilhões de dólares esse ano. Pelo que ele jogou esse ano, ele consegue um contrato de quarterback reserva de topo de mercado, João, que é ali 10 milhões com cláusulas de incentivo. O que você faria se fosse o Cleveland Browns? Porque o quarterback reserva hoje em dia, ele é aquela comodidade que você tem que ver. Você não aposta no quarterback reserva. Você tem que saber o que você vai ter quando você botar ele em campo. E o James Winston, de todos eles, é o que tem mais pra você ver. Então ele eu acho que esses quarterbacks reservas que estão jogando, eles vão ganhar, ou já jogaram, eles vão ganhar bastante dinheiro no ano que vem como quarterback reserva. Porque, de novo, ele se colocou no estágio ali, no mesmo valor do Gardner Minshew, por exemplo, que é considerado um dos quarterbacks reservas de mais valor. Mas o Gardner Minshew não é um quarterback reserva, né? Foi contratado pra ser titular. Não, ele foi contratado pra competir com o Aidan O'Connell. Ele não chegou pra ser... Ele acabou sendo titular. Mas... O James Winston não foi contratado pra competir. Sim, eu tô falando pra próxima. Tô falando pra próxima temporada. Mas o Joe Flacco não foi contratado pra competir. Quem vai estar também aí nesse grupo de quarterbacks ali que não serão contratados pra ser titular, né? No máximo pra competir, é o Justin Fields. E você vai ter Joe Flacco também, se ele quiser... o João tá com a camisa do Justin Fields, pra quem tá assistindo no YouTube. Vai ter o próprio Gardner Minshew, se não me engano, o contrato dele com os Raiders é de 1 ano. Então, vão ter muitas opções. Então, eu acho que os Browns têm que trazer ele de volta.
Porque eu acho que não dá pra você entrar com o Deshaun Watson. Não dá e... Sei lá, de repente... Os Browns talvez rolem o dado em tentar achar o outro. Porque eles acharam o Joe Flacco. Eles acharam o James Winston. Quem é o próximo? Ou você escolhe um quarterback no draft, né? E aí você... Pô, Deshaun Watson, vai treinar na Sibéria. Sai de perto daqui. Pô, se recupera aí do tendão de Aquiles e... A tendência é que o Stefanski fique, né? É o que tudo indica que vai ficar. É o que tudo indica que ele fica. Sobre o Denver Broncos, é um time, como eu falei, bem melhor do que eu esperava. E tá caminhando bem pra ir aos playoffs, né? Que é algo que definitivamente eu não esperava. 8 vitórias, 5 derrotas. E assim, tem muito aquela história de fulano de tal é um excelente jogador e um humano ainda melhor, né? O Sean Payton, ele é definitivamente um treinador muito melhor do que ele é pessoa, né? Isso não tem muita dúvida, né? Porque ele é um cara que, sob o comando dele... Tem bastante disso no meio do esporte, né? Treinador e quarterback, sempre o cara é meio babaca. É raro o Dan Campbell, assim, que, pô... Guardadas qualquer criminalidade, que eles possam fazer, a gente sabe que tem, tem que ser um pouco, né? Tem que ter um pouco de... Como é que você vai ser legalzão sendo quarterback? Sim, quarterback, porra... Literalmente é a posição esportiva mais acima de qualquer outra posição que tem. E você pensa na personalidade do moleque com 12 anos, que ele fala, pô, eu quero ser quarterback. Que é a posição que todo mundo quer jogar. E... É o dono da bola. Sim. É o dono da bola. Mas assim, sobre o Sean Payton... Eu vou ser o quarterback porque a bola é minha. Só eu vou lançar ela. Vocês só vão receber quando eu lançar pra vocês. Eu falo sobre o Sean Payton porque teve o caso do Bounty Gate, né, no Orleans Saints, né, que era jogadores... Gerou um filme do Kevin James. Filme do Kevin James também. Que era foi um escândalo que jogadores do Saints recebiam bônus quando tiravam algum jogador do oponente por lesão, né, os defensores do Saints, né, e o Sean Payton era o head coach, era a responsabilidade dele. Imagina o que devia ser um vestiário Sean Payton e Greg Williams. Nossa, pô, você, sei lá, acho que nem no... Clube da luta. Literalmente. Então eu não sou fã do Sean Payton. Você não fala do vestiário do Saints. Eu não sou fã do Sean Payton como treinador, e eu acho que ele dá sinais de ser babaca, tipo o que ele fez com os Panthers, vencendo por acho que 3 touchdowns, chamando fake punch e tal. Mas ele é um baita treinador. Você não é fã dele como pessoa. Não, nem um pouco. Mas ele é Você falou que não é fã dele como treinador. Não, eu sou fã dele como treinador. Falei errado, desculpa. Ele é um baita treinador, um dos grandes treinadores da NFL no século XXI. E é o que ficou muito claro, muito rápido ano passado, que o Russell Wilson não era o que o Sean Payton via de futebol americano, né? Ele odiava o Russell Wilson. E o Bo Nix é o cara ali que se encaixa no que o Sean Payton vê, né? Entende. De cara que vai tomar uma decisão rápida, vai passar a bola. Ele ainda tem um plus que ele é um cara bem atlético. Ele é um cara que consegue construir ali com as pernas também. Eu acho que vai ter algum dia que o Bo Nix vai ser mais do que o terceiro melhor quarterback da AFC Oeste. Não, eu não acho que ele tem talento pra chegar ali no patamar de Justin Herbert e Patrick Mahomes. O João já tá rindo. Porque cita o nome de Justin Herbert, o João já fica nessa. Eu vi você. Você me mandou esse comentário antes. Você achou que ia pegar? Não, eu concordo. Não, é porque eu concordo. Eu acho que ele não vai passar o Aidan McConnell, não consigo. O João, ele é o maior hater do Justin Herbert, né? E a maior briga da história do podcast Cara dos Esportes ao vivo fui eu e o João discutindo sobre o Justin Herbert. Então sempre quando eu recebo o João no podcast, eu recebo muitos comentários das pessoas, né? E aí o João fica, pô, eu moro, aluguel grátis na sua cabeça, não sei o que e tal. Mas o João... De madrugada o cara me manda mensagem. De madrugada, porra nenhuma. De uma mensagem que ele tá falando de mim pra outra pessoa. De madrugada, porra nenhuma. Foi que horas? Foi 10h53, João, pelo amor de Deus. 10h53 é madrugada do trabalhador brasileiro. Trabalhador brasileiro? CLT? Madrugada. Eu não sou CLT. Quem acorda 8 horas da manhã pra ir trabalhar?
Eu não sou CLT, então não posso dizer. Mas assim, não é o João, pô, eu vejo o João como se fosse um irmão mais novo pra mim, né? Claro que ele tá sempre aqui na minha cabeça e no meu coração, então não tem essa de, uma hora de graça e tal, não sei o quê. Mas agora, sério, João, sem rir, João. Bo Nix, grande tópico das últimas semanas, e tudo bem, ele não vem do seu melhor jogo e tal. Eu não vou dizer, viu, esse é o Bo Nix e tal. Mas ele claramente, por mais que não tenha sido o caso na segunda-feira, ele se encaixou perfeitamente no que o Sean Payton quer, e acho que a tendência é, conforme os Broncos saiam do buraco com o Russell Wilson e possam colocar mais peças ao redor dele, é que os números dele provavelmente vão melhorar. Sim. E eu acho que uma coisa interessante desse time do Denver Broncos você falou, eles estavam no buraco por causa do Russell Wilson. Tanto de cap space e de escolhas. Eles trocaram bastante escolhas. O time do Denver Broncos é um time bem honesto. Bem honesto. A gente já falou aqui da defesa, que é uma das melhores defesas da NFL. Não tem muito o que mexer nessa defesa. Tem o quê? Um dos melhores cornerbacks da NFL. Você tem... Pode não ter nenhum nomão na linha defensiva, mas é uma das linhas defensivas que mais gera pressão na NFL. Então, constantemente eles estão indo atrás do quarterback. O ataque, você tem uma linha ofensiva, na minha visão, que tem nomes. O Garrett Bowles é um dos melhores técnicos da NFL, na minha visão. Você tem o Cortland Sutton, que é um excelente recebedor. Então você tá bem encaminhado. Não é como se você achou o quarterback, agora você vai atrás da time. Não, você tem uma necessidade ou outra, que com mais cap space, com um contrato de calor do Bo Nix, com escolhas de draft, você, dá pra competir aqui. Dá pra gente achar coisa. Então é um time que pode ficar animado não só pra esse ano, mas pros anos seguintes, sim. Porque, de novo, a coisa mais difícil que você tem que fazer na NFL é achar um quarterback. Se você acha ele, você tem no seu contrato de calor, você tá na frente de 80% da NFL. Você tá muito bem encaminhado pros próximos anos. Então, eu acho que a situação do Denver Broncos e eu acho que, de novo, é uma coisa que dá esperança pro torcedor que gosta da NFL. Porque o Denver Broncos, até o ano passado, talvez fosse a pior situação da NFL. Sim. Você tinha um quarterback no Russell Wilson que não funcionava no time, e você estava aparentemente amarrado nele, você não tinha ideia do que ia ser no futuro, você não podia trocar ele, cortar ele, se tinha um cap space. O Denver Broncos, em um ano, conseguiu sair dessa situação, achar um quarterback. E eu acho que o Denver Broncos serve até... Tudo bem que a situação do Deshaun Watson é bem diferente do Russell Wilson, né, porque o contrato do Deshaun Watson é 100% garantido, mas eu acho que ele serve de exemplo para alguns outros times. Se não tá dando certo, troca. Vai pra troca de quarterback, não tenta insistir no que tá dando errado. Então eu acho que o Denver Broncos é essa situação. Os melhores times da NFL, eles vão tentar dezenas de vezes, vão errar dezenas de vezes até eles acertarem. Quando eles acertarem, aí isso tá feito. Eu não, assim, eu vou dizer, pra mim o Bo Nix vai ser um quarterback top 10 na NFL. Não vejo isso nele. Mas se ele for, assim, se ele evoluir alguma coisa em relação ao que ele é hoje, né, e manter esse nível, ele é um cara que vai ganhar 4 milhões em 2025, 5 milhões em 2026 e 5 milhões em 2027, com uma opção de quinto ano aí, que deve ser o quê? Uns 15, 18 milhões de dólares aí. Pô, isso é ótimo, né? Então, baita acerto pro Denver Broncos. E vamos falar sobre cenário dos playoffs, João. Vamos ficar na AFC por enquanto. A gente tem o Kansas City Chiefs agora com o Buffalo Bills logo atrás. Kansas City Chiefs, 11 vitórias, 1 derrota. Buffalo Bills, 10 vitórias, 2 derrotas. E o Buffalo Bills com o critério de desempate, né? O confronto direto entre as duas equipes, né? Então, se os Chiefs tropeçarem novamente, os Bills... Eu como torcedor dos Jets, eu vou usar a palavra quase pra não patronizar ninguém. Mas eu quase tô triste por esse final de temporada do Buffalo Bills, né? Porque tá muito claro o que vai acontecer de novo, né? O quê? O Kansas City Chiefs vai ganhar desde os playoffs de novo. Possível, né? Eles têm um calendário bem difícil. Eles têm os Rams em Los Angeles, que não é um jogo simples. Detroit Lions em Detroit, que é um jogo dificílimo.
E aí eles encerram com Patriots, Jets e Patriots. Aí é mais tranquilo. O Jets, nessa altura, não vai ser o Aaron Rodgers, mas o quarterback, provavelmente. O Kansas City Chiefs tem Chargers em Kansas City, Browns em Cleveland, recebem os Texans, Steelers em Pittsburgh, Broncos em Denver. Pô, eu acho que o calendário do Chiefs é um pouco mais difícil do que o do Buffalo Bills. Não. E pra doer ainda mais, capaz de ser em Buffalo o jogo. É. O da virada 2021. Arrowhead, né? Seed 3 nesse momento, Pittsburgh Steelers. Eles têm uma vitória a mais do que o Baltimore Ravens, né? Eles vão pra semana de folga agora, mas ainda tem um confronto direto entre os dois times. Mas o Steelers está na frente, né? Por causa do confronto direto. Sim, eles têm o retrospecto. Ele já está na frente do confronto direto. Mas pra vencer a divisão é o retrospecto dentro da divisão, né? Eles têm 2 vitórias e 1 derrota. Os Ravens têm 2 vitórias e 2 derrotas, né? Vai ser o confronto direto entre os dois daqui a 2 rodadas. Vai ser o decisivo. Eles têm Browns, Eagles, Ravens, Chiefs e Bengals, que é salgado. Os Ravens têm Giants, Steelers, Texans e Browns, né, que é bem mais acessível. Então, eu acho aqui que os Steelers acaba... É um calendário muito mais difícil. E eu acho que os Ravens acabam passando. Mas a sensação que eu tenho hoje, João, é que os Steelers é um time muito mais sólido. Talvez a melhor partida do Ravens é melhor do que a melhor partida do Pittsburgh Steelers. Mas eu acho que a base dos Steelers é bem mais alta do que a do Ravens. O Baltimore Ravens, hoje, é um time que é 100% dependente do Lamar Jackson. Sim. O que não é uma coisa ruim, porque o Lamar Jackson é um dos melhores quarterbacks da NFL. Mas se o Lamar Jackson fizer uma partida espetacular, tem pouco que um time pode fazer para parar o Baltimore Ravens. Se o Lamar Jackson não tiver uma partida espetacular, a partida dele for só boa, aí o Baltimore Ravens é um time que tem problemas. A gente tá vendo até problemas para seu time. Justin Tucker, o Baltimore Ravens hoje é um time que, você depende do field goal para ganhar o jogo, não é garantia nenhuma que o Justin Tucker vai acertar esse field goal de 50 jardas aí, cara. Então, é um time que você não tira... O Derrick Henry tá tendo uma temporada espetacular, tudo. Você não espera do time do Baltimore Ravens ganhar jogos que o Lamar Jackson vai mal. O Pittsburgh Steelers é meio que o contrário disso, né? Se o Russell Wilson vai bem, é sempre uma garota surpresa. Se o Russell Wilson vai mal, o Steelers vai ganhar você de 12-9. Sim. Porque a defesa é muito boa, é um time excelentemente treinado pelo Mike Tomlin. De novo, garantia aqui, campanha positiva. Jamais teve uma campanha negativa com o Pittsburgh Steelers. Então, eu acho que é os dois lados. E esse time pode se encontrar. Eu acho que a vantagem dos Steelers é que no confronto direto, os Steelers são o melhor time da NFL em parar o Lamar Jackson. Eles têm 10 mil horas, né? Tem mais experiência, né, de fazer isso. Eles têm um histórico muito bom de o Lamar Jackson se tornar um jogador comum contra eles. Sim. Mas eu acho que é isso. Você falou, o melhor partido do Baltimore Ravens é melhor que a melhor partida do Steelers? Sim, porque o melhor partido do Baltimore Ravens, o Lamar Jackson joga como se ele fosse o melhor quarterback da NFL. Sim. Mas basicamente essa é a chance do Baltimore Ravens. E quanto o Pittsburgh Steelers é um time mais sólido. Ele tem mais jeito de ganhar. Ele pode ganhar como te ganhou contra o Cincinnati Bengals, que o Russell Wilson sai e tem uma partida vintage de Russell Wilson. Você fala, nossa, cadê esse cara nos últimos 5 anos? Mas eles podem te ganhar também com o Russell Wilson lançando 15 passes, acertando 10 para 158 jardas, nenhum touchdown, nenhuma interceptação. E eles te ganharem porque o TJ Watt teve 5 sacks. Houston Texans é o 4º colocado, 8 vitórias, 5 derrotas. Eles têm 2 vitórias a mais do que o Indianapolis Colts. Aqui o Houston Texans é tipo a ruindade da divisão que bota eles na frente, porque o Houston Texans, em termos de desempenho, é um dos times mais decepcionantes da temporada, né? Porque, sei lá, teve alguém que perdeu mais reputação, mais estoque, regrediu mais na carreira do que o Bob Slowick, João. A gente tava aqui em janeiro, dezembro do ano passado, né, falando, Bob Slowick, onde que ele vai ser o treinador? Pessoal, será que alguém vai preferir o Ben Johnson ou o Bob Slowick e tal? E hoje
o ataque dos Texans é um dos mais burocráticos, modorrentos na NFL. Eles têm um defensor maluco que foi suspenso por 3 jogos agora, né? Que é o cara, um total psicopata, né? Eu vi a compilação de lances sujos do Azeez Al-Shaair, né? Tem um lance que ele enforca o Tom Brady. Que ele vai atrás do Tom Brady, quando ele tava no 49ers, ele pega aqui no pescoço do Tom Brady. Pô, o cara é completamente maluco. Mas o Houston Texans é uma grande decepção. Só que aqui o Colts é muito ruim também. Um time da divisão vai ter que ir pros playoffs. E o Colts é muito ruim, né? Então imaginar que eles vão tirar 2 jogos aqui é possível? Mas eu acho muito improvável porque os Texans, acho que meio que por osmose, eles vão vencer a AFC Sul com, sei lá, 9, 10 vitórias. Mas é um time que vai ser o primeiro jogo do sábado no wildcard e vai perder aqui, sei lá, pro Steelers, vai perder pro Baltimore Ravens, pro Chargers. Pra mim, eu ficaria muito chocado se não for isso que acontecer com o Houston Texans. É o cenário hoje. Eu ainda confio no CJ Stroud. Principalmente porque eu acho que ele, na minha visão, é um dos melhores quarterbacks da NFL. Mas uma temporada que dá naquela esfriada depois do ano de calor, né? Aquele negócio de ficar fazendo podcast off-season inteira e dizer que ele é um dos 5 melhores quarterbacks da NFL. Aí vai pro Japão fazer vídeo com a NFL Network, luta sumô e tal. Aí ganha do Caleb Williams na semana 1 ou na semana 2, agora não lembro. E chega pro Caleb Williams, e aí, pô, garoto, continua assim que você vai crescer e tal, não sei o quê. Dá uma esfriada nele. E a gente tinha falado nisso, que era uma possibilidade bem real de acontecer, né? Sim. Porque, de novo, ele botou o patamar muito alto no ano dele de calor e a tendência é que diminuísse, mas é um time burocrático, né? Teria o Houston Texans, na verdade, errado de não subir para a primeira escolha geral para selecionar o Bryce Young? Falaremos em seguida aqui quando a gente for falar do Bryce Young. Brincadeira, pessoal. Mas enfim, vamos passar aqui. Seed número 5, Los Angeles Chargers, nesse momento. Seed número 6, Baltimore Ravens. Seed número 7, Denver Broncos. Os Broncos têm 8 vitórias e logo abaixo deles, Colts 6 vitórias. Dolphins 5 vitórias, Bengals 4 vitórias. Aqui eu acho muito improvável, João. Tem de corte bem estabelecida, né? O Dolphins perdendo. Se eles tivessem vencido os Packers, eu acho que eles estariam ainda vivos aqui. Matematicamente estão, mas eu sinto que. Corte bem estabelecido, que nem o G6 do Campeonato Brasileiro hoje em dia. Pra ser bem sincero, não faço a menor ideia como é que tá. Acho que são esses 7 times mesmo. E aí você tem uma briga ainda entre Ravens e Steelers, e o Broncos tentar subir uma seed de repente, e briga pela seed número 1. Acho que é isso, a AFC, né? Eu acho que tá bem definido os times que vão playoffs. Qualquer coisa diferente seria uma surpresa pra mim, até um pouco decepcionante, porque eu gostaria de ver mais esse time do Denver Broncos playoff que o time do Miami Dolphins, com todo respeito. Eu discordo. Eu acho o Miami Dolphins, sei lá, tem potencial maior. Desculpa. Eu estou ainda preso à ideia do Miami Dolphins da temporada toda. Desde que o Tua voltou, o time do Miami Dolphins é um time melhor. O pessoal tá falando que esse a última concussão do Tua deu um reset nele nas configurações de fábrica, né? Ele tá jogando altíssimo nível, né, desde que ele voltou. E agora eu me despeço do pessoal do feed aberto, antes de entrar na NFC. Aproveitem a promoção nessa quarta-feira de Black Friday. Se você estiver escolhendo na quinta-feira, tem também por R$14,90 por mês, mas você pode, na quarta-feira ainda, R$99,90, um ano, ter acesso a todos os conteúdos exclusivos para apoiadores. Então, não deixem de apoiar o podcast.